Amém? Ontem nós vimos na vida de Daniel e vimos aquela frase que passei para vocês aí, como uma verdade, uma realidade na vida dele, né? Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. E a gente viu que Daniel realmente influenciou ali aquele lugar onde ele foi levado cativo, onde ele estava ali preso, e ele com a sua vida, o seu testemunho, a sua obediência a Deus, ele foi esse instrumento de Deus ali para mudar e transformar enquanto ele esteve ali. E hoje nós vamos continuar agora falando sobre as consequências da desobediência. Enquanto ele está ligando aqui, né, só dizer, eu estou agora com a pulseirinha, então já posso almoçar sossegado. Estava preocupado com isso, né? Embora eu estou assim também preocupado, esse ano aqui eu até conversando com a minha esposa, eu estava querendo fazer aquela cirurgia, mas para colocar outro estômago aqui, porque um só não está dando conta, né? Então, vê se coloca outro, para ver se eu consigo comer mais. Um só é muito pouco, né, Samara? Pronto? Isso, está lá. Obediência é uma questão de princípio. E nós veremos nesta manhã sobre as consequências da desobediência. Volto a repetir, não para que seja algo que traga medo em nós, embora vai trazer. Mas não é isso que deve nos motivar à obediência. Tá? O que deve nos motivar à obediência é a convicção de que somos chamados. É a certeza de que somos filhos e filhas de Deus. É a certeza que Deus tem um propósito para a nossa vida. É a certeza de que Deus tem o melhor para nós. É isso que deve nos motivar a obedecer. Porque assim obedecemos até o final. Assim estaremos sempre caminhando, né, trilhando esse caminho da obediência. O medo, ele não consegue manter a nossa obediência em todo momento. Porque há certos momentos da vida que a gente perde o medo. E quando se perde o medo, você perdeu então aquilo que te fazia obedecer. E aí então vem a queda, o desvio. Então, mas é importante falar, olhando para a vida de um personagem da Bíblia, da palavra de Deus, que foi escolhido por Deus e decidiu aí trilhar um outro caminho. Ele até foi obediente no primeiro momento, mas depois ele acabou se desviando. Vamos então ler lá em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Acharam aí nas suas Bíblias? Quem não achou pode procurar lá no começo, tem uma folha que chama índice. Ela não é inspirada não, mas é bênção. Ela nos ajuda bastante. Acharam? Juízes 13. Está 14 ali? Já está no casamento ali, então. Um erro de revisão. Diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus.
Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, a qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprirá a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: porque perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? E tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Até aí, palavra do nosso Deus. Já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que se dizem ex-assassino, ex-drogadito, ex-homossexual, ex-macumbeiro, ex, ou seja, pessoas que ao se converterem a Cristo Jesus, deixam as suas práticas e passam a viver agora de acordo com a vontade de Deus. Mas são poucos os casos ao contrário. Pessoas que foram envolvidas com o reino, pessoas que desenvolveram um ministério brilhante, pessoas que viveram até uma vida de uma certa obediência a Deus, mas que esfriaram, que caíram, que abandonaram, passando a viver como se Deus não existisse. Ou seja, resolve deliberadamente desobedecer os mandamentos de Deus, a trilhar num outro caminho. Pois bem, Sansão foi um desses, que vivenciou essa experiência de afastamento de Deus, de afastamento do caminho do Senhor, de viver uma vida de desobediência. Alguém que tinha um chamado especial desde o seu nascimento. Nós lemos aqui no capítulo 13, desde o seu nascimento, ou seja, antes até, o anjo aparece para sua mãe e diz lá: você ainda que seja estéril, você dará à luz um filho, e esse será então nazireu, ou seja, consagrado. Esse é consagrado a Deus, é dedicado ao Senhor. Portanto, ele tinha um chamado muito especial. Mas ele decidiu, num determinado momento da sua vida, não dar atenção a isso. E passou a desobedecer tudo aquilo que Deus havia pedido para ele. Mas antes da gente continuar aqui acabando com Sansão, falando mal de Sansão, eu queria trazer para vocês
um texto da palavra de Deus. Como é que é aqui? Está passando? Isso, mas não está aí. Um texto da palavra de Deus se encontra lá em 1 Coríntios 10, 12. Tá? 1 Coríntios 10, 12. Abram lá na Bíblia de vocês aí. 1 Coríntios 10, 12. Está apertando o outro. É o de baixo, hein? Acharam aí? O que diz aí? Aquele, pois, que pensa que está em pé. Primeira coisa, que pensa que está em pé. Significa que ninguém está em pé, né? Está todo mundo envergado já. A gente anda assim, né? Envergado assim. Porque nós somos pecadores, pecadoras. Somos sujeitos a isso. Infelizmente. Então, aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, antes da gente julgar Sansão, né, vamos olhar para nós mesmos e ver também que muitas vezes nós caímos também. Não é? Porque nós pecamos. Ou seja, nós também desobedecemos. Mas a palavra de Deus está aí para nos ensinar. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, quando nós estudamos a palavra, meditamos na palavra e a colocamos em prática, o nosso coração se enche de fé. E aí nós temos então condições de praticar, de viver, de obedecer a Deus. Jesus mesmo disse, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem, uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva forte, o vento forte, o rio inundou e a casa não desabou. Por quê? Porque estava alicerçada na rocha. Que rocha que é essa, senão Cristo Jesus e a sua palavra? Palavra que eu devo ouvir, devo meditar, devo estudar e colocar em prática. Não é só estudá-la, mas também colocar em prática, viver essa palavra. O contrário também Jesus diz, terminando o sermão da montanha, aquele que ouve e não pratica essas minhas palavras é semelhante à pessoa insensata, que constrói a sua casa sobre areia. E aí quando vem tudo aquilo que vem sobre a outra casa, o vento forte, a chuva, né, o rio inunda e invade a casa, ela desaba. Diz lá que é grande a sua ruína. Eu costumo dizer que para quem não está na rocha, qualquer ventinho derruba. Não precisa ser uma tempestade. Né? Qualquer chuva derruba. Porque não está na rocha, está na areia. E areia é tudo ou qualquer coisa que nós depositamos a nossa confiança que não seja Deus e a sua palavra. Qualquer outra coisa não nos garante uma vida plena, uma vida completa e uma vida abençoada. Ela tem que estar alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, né, a palavra de Deus é para todos nós. Para todos nós. Não é para aquele que não veio. Não é para aquele que não está aqui participando. Para aquele que a gente pensa, esse precisava ouvir isso. Eu sei que tem gente que precisava ouvir, sim. Mas é para nós também hoje. Para a nossa vida. O contexto do chamado de Sansão. Eram dias difíceis para o povo de Israel. Durante os últimos 40 anos, eles estavam debaixo do domínio dos filisteus. E diante do caos, Deus gosta de agir. É diante da crise que Deus levanta os seus profetas, que Deus levantava, no caso aqui, os seus juízes. Quando as nossas forças se esgotam, é que o milagre então se realiza, é que o milagre acontece. Quando nós chegamos naquele limite que dizemos, eu não posso mais, eu não aguento mais, é que Deus então se manifesta de uma maneira tremenda, maravilhosa na nossa vida e quando necessário com um milagre. Porque eu creio em milagres, eu creio no Deus para o qual não há impossíveis.
E tenho vivenciado isso na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja. Deus aparece à esposa de Manoá e diz que ela daria à luz um filho e que ele nasceria para ser um herói dentro do seu povo, o povo que estava subjugado há 40 anos por um povo inimigo, os filisteus. E ele então aparece para esta mulher, não sabemos o nome dela, e é interessante que ele aparece uma vez para ela, e ela vai lá e depois fala para o marido: olha, Manoá, aconteceu isso, ele falou isso. Aí ele ficou assim, né? Eu não sei, quando eu leio, eu começo a pensar, acho que ele ficou meio desconfiado. Falei: esse negócio aí, né? Me falar que é anjo, né? Tá, que... Quando ele apareceu outra vez, você me chama. Você me chama, não é? Aí aparece outra vez, ele ora e Deus ouve a sua oração. Aí aparece outra vez, ela vai lá chamar, e aparece para ela de novo. É interessante porque que não aparece o nome dela, né? Entendeu? Há muitas mulheres na Bíblia, né, que não tem o nome, né? Mas isso é uma outra questão. Mas o fato é que aparece para ela de novo, ela vai lá e chama. E ele repete a mesma coisa do chamado de Sansão e o quanto ele deveria ser uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa dedicada ao Senhor. E ele deveria então ser criado para o nazireado, o nazireu. Não é narizeu, tem uns que a gente fala que é narizeu. Narizeu é aquele que tem a nariz grande. Não era o caso de Sansão, tá? É nazireu. E você encontra essa orientação de nazireu lá em Números capítulo 6, de 1 a 21. Nós não vamos ler agora, é um texto mais longo, depois você pode ler, que fala as regras lá do nazireado, o que significava, né, ser um nazireu. Mas tinha, né, dentro dessas regras aí, 3 exigências, 3 itens que deveriam ser observados, obedecidos. O primeiro dele, não podia tocar em cadáver, ou seja, o compromisso com a vida, não tocar nos mortos, porque o compromisso do nosso Deus é um Deus da vida. Então isso era uma mensagem que era passada, que ele tinha que valorizar a vida. Segundo, que não podia beber vinho ou bebida forte, recusam a vida fácil e instalada. Ou seja, aquele que tinha plantação de uvas não podia estar saindo, se ausentando, ele tinha que estar ali cuidando da sua plantação. E Deus queria alguém para que fosse em todos os lugares, ou seja, alguém para ser usado em todos os lugares, portanto não podia ficar parado, instalado num só lugar. Terceiro, não podia cortar o cabelo. Isso para mim seria fácil, né? Não podia cortar cabelo. E aí significa essa consagração total a Deus. Nós não vamos discutir aqui o conteúdo ético de cada uma dessas exigências, mas a questão principal, que é obediência. Quando Deus fala, nós devemos obedecer, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Nós vivemos uma época dos questionamentos, né? Tudo é questionado, né? Tudo perguntando, mas por quê? Mas por quê? Né? Com os filhos assim, meu pai olhava para mim na igreja, e a gente estava lá, porque criança, né, não para, né? Aí meu pai olhava para mim, eu já sabia que eu tinha que parar. E quando ele fazia assim, ó, aí então eu falava, agora a coisa está feia. Quando chegar em casa, hoje você olha para o filho e fala, para filho. Ele, o que foi? O que eu estou fazendo? Hã? Oi? Qual o problema? Porque a gente vive essa época do questionamento, tudo quer uma explicação. Tem um lado bom disso, eu acho que a gente precisa aprender a conversar com os filhos, explicar as coisas, né? Essa questão da autoridade, né, é uma coisa que se conquista hoje. Antes era imposta, antigamente era imposta. Era assim que as coisas aconteciam, né? A gente tem esse saudosismo bastante com os tempos antigos, né? A professora entrava na sala de aula, a gente ficava de pé, né, na sala de aula ali, né? A figura do pastor era a figura do pastor, não importa qual era o nome dele, era o pastor, né? Então hoje não, hoje é questionado, hoje você tem que, né, mostrar o seu valor, você tem que conquistar
ali a autoridade diante da igreja, e assim é com o policial, assim é com as outras autoridades. Isso é porque a gente vive uma crise de autoridade também. Não é? Culpa também das autoridades que têm também deixado chegar nesse estado de coisas. Não é? Então eu digo sim, é um momento diferente, mas um momento muito frutífero, porque quando você conquista a autoridade, você tem essas pessoas aí sempre ao lado, te respeitando ali e até se submetendo à sua autoridade, porque você conquistou isso através da sua vida, através, né, das suas atitudes. Sansão foi obediente. Sansão foi obediente. Está faltando uns slides aqui. Você não cortou para ficar mais curta a palestra não, né, Sá? Mas tudo bem, fica tranquilo. Eu vou falando para vocês aqui. Estou brincando, Sá. Fique tadinho, ficou trabalhando. Enquanto todo mundo estava lá conversando, ele estava trabalhando, né? Arrumando as coisas. Né? Você vê assim, ó, ele conquistou vitórias fantásticas. Primeiro, somente em um dia ele feriu 1000 adversários usando uma queixada de um jumento. Você vê como era forte. Né? Em um dia ele destrói ali 1000 inimigos. Segundo, ele conseguiu escapar diante de um cerco, carregando os portões da cidade sobre os seus ombros. E os portões da cidade eram, né, aqueles muros, aquelas fortalezas, então os portões eram enormes. E ele conseguia carregar esses portões. C. Incendiou a plantação dos filisteus, colocando fogo nas caudas de 300 raposas. Né? Aqui a questão ecológica não entra em jogo, né? Porque senão teria problema. Né? Mas ele põe fogo na cauda das raposas, elas saem na plantação ali e vai queimando tudo. A plantação dos filisteus. Ou seja, é acabar com o alimento. Você quer destruir o inimigo, você tira, as primeiras coisas que você tenta fazer é tirar o alimento dele, né? A subsistência dele, você enfraquece o inimigo. E D, matou e rasgou um leão com as próprias mãos. Então era um homem forte. E todas essas histórias estão narradas no capítulo 14 a 16 de Juízes. Mas antes de continuarmos falando de Sansão e o seu afastamento do ideal de vida que Deus queria para ele, vamos nos ater a uma grande verdade. Assim como Sansão nasceu para ser um herói, melhor, nasceu com uma missão, assim acontece com cada um de nós também. Todos nós nascemos com uma missão, melhor, com a missão de Deus sobre a nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não nascemos por acaso. Nós nascemos porque Deus nos criou. Porque Deus, de uma maneira toda especial, usando dos nossos pais, nos deu vida, para que nós pudéssemos então viver e cumprir com os propósitos de Deus, através da nossa vida. Foi Deus que nos formou e nos permitiu viver, por isso que cada dia que você acorda, você tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida, porque você só está vivo porque Deus, exatamente, Deus te deu esse privilégio, essa alegria, essa bênção de viver o dia de hoje. O dia de hoje. E sobre a tua vida, você já acorda sabendo então que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, e sobre a sua vida está uma sentença de Deus: não temas. Porque essa expressão aparece 366 vezes na Bíblia. É uma para cada dia do ano. Até para o ano bissexto. Então você acorda e você já tem sobre você, ó, não temas, aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. Lá no Salmo 139, do verso 13 a 16, abram lá na sua Bíblia, Salmo 139, dos versos 13 a 16. Acharam?
Quem lê para nós aí bem alto? Isso. Obrigado, irmão. É outra versão essa, né? A minha também está na linguagem de hoje, por isso que eu mandei ler. Mas o que diz aí? Que Deus nos criou de uma maneira muito especial. Muito especial. E Ele coloca sobre nós, Ele se doa sobre nós, a sua imagem e a sua semelhança. E Ele conhece todos os nossos dias. Sem que antes já tivesse escrito, Ele já sabia. Isso não é um determinismo, isso significa, né, cuidado de Deus. Controle de Deus sobre a nossa vida. Lá em Jeremias 1, 4, 5, diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Ou seja, Deus nos cria, Deus nos sustenta e Deus nos envia para a missão. Deus usa da nossa vida para fazer a sua vontade. Portanto, não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui para simplesmente aproveitar dessa vida como se não tivéssemos nenhum compromisso. Nós temos um compromisso. E como eu disse ontem, o viver para Cristo é o melhor para a nossa vida. Se você quer ter a liberdade plena, viva para Jesus. Porque não existe liberdade fora de Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Só quem questiona isso ou resiste a isso é aquele que ainda não se entregou, portanto não sabe o que é viver em Cristo Jesus. Muitas pessoas acham que a verdadeira liberdade está no fazer qualquer coisa, está na quantidade, está no curtir a vida adoidado e assim por diante, mas não percebe que ele é escravo de todas estas coisas. Ele precisa sempre de uma experiência nova, precisa sempre de algo novo. Agora, aquele que vive em Cristo, não. Esse vive cada dia nas mãos de Deus. E esse experimenta então a liberdade. Porque Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos livres. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós temos toda a liberdade. Então posso fazer o que eu quiser? Mas Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, essa minha liberdade eu a uso com responsabilidade. Porque Cristo me orienta, Deus me mostra, Deus está sempre comigo. Então, como Sansão, você nasceu e está vivo para cumprir um papel importantíssimo, sendo usado poderosamente por Deus. Alguns ainda não perceberam esse chamamento, a sua vocação. Outros ainda não descobriram quais são os seus dons, os seus ministérios que Deus derramou sobre eles. O segredo de tudo isso é o compromisso, é o envolvimento, e daí gerando então a obediência à palavra de Deus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você se torna cheio do Espírito Santo. Lembra o que Paulo falou lá em Efésios? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa embriagada, ela não está cheia de bebida. Significa que a bebida está controlando a sua vida, controlando as suas atitudes, controlando as suas emoções, controlando as suas palavras. Se você está cheio do Espírito Santo, você é controlado pelo Espírito de Deus. Essa é a proposta. Quanto mais a gente se aproxima, mais cheio do Espírito nós nos tornamos.
E Ele te coloca então na posição certa, com as ferramentas certas, para que você possa executar o projeto divino para a sua vida. Há aqueles que se envolveram, marcaram a história da igreja. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Marcaram a história da igreja com alguns feitos, foram ousados e usados por Deus, mas que num determinado momento da sua vida, parece que faliram na fé, no comprometimento, no ministério, no relacionamento com Deus, se desviaram totalmente do propósito de Deus para a sua vida. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele decidiu, lembra que obediência é uma decisão. Sansão decidiu desobedecer a Deus. Chegou um momento da vida dele, você viu que ele foi usado por Deus para fazer tantas coisas, mas chegou um momento que ele decidiu então trilhar um outro caminho. E aí trouxe consequências para a vida dele. Ou seja, a desobediência causou algumas coisas para ele. Deixa eu ver onde está aqui. Não, isso aqui que é Saulo. Esse aqui é de noite. É o outro. Por isso que eu estou vendo aqui que não está batendo. Pega aí. As consequências. Está escrito assim, consequências da desobediência. Achou? Por isso que tá diferente aqui. Achou aí? Dá licença um pouquinho, irmãos. Isso. Não abriu. Clica de novo nele. Isso. Vai lá. Só que está sem sinal aqui. Isso. Deixa eu ir passando aqui. Isso. As consequências da desobediência. Sansão, que nasceu para ser um herói, ele acabou morrendo como um palhaço. Lá em Juízes 16, no verso 21, diz lá que os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. E o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Nasceu para ser herói e, no entanto, agora vivia ali, girando um moinho. Nasceu para ser um herói e agora estava cego. Não enxergava um palmo à sua frente. Não conseguia visualizar o seu caminho. Não conseguia dar passos sozinho. Ainda que continuasse forte, de que adiantaria a força se ele agora não tem visão? Às vezes nós perguntamos em relação a algumas pessoas, será que ela não está vendo a besteira que está fazendo? Tem pessoas que estão caminhando, você está vendo que ali tem um buraco, ela vai cair, mas ela não consegue perceber, ela não consegue enxergar, porque está cega. Ela não consegue visualizar isso. Muitos estão como Sansão, cegos, caminham na direção do abismo, mas não enxergam. Também não enxergam os novos horizontes, não têm visão de futuro, não têm perspectiva de vida, não enxergam o seu próximo, a sua necessidade, não enxergam a presença de Deus. Assim como os filisteus, o diabo também é especialista em nos cegar. É especialista em colocar nos nossos olhos algo que possa impedir que nós visualizemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus
realmente é. Somos cegados pelo inimigo. Por isso que há pessoas que não conseguem ver, não conseguem perceber, não conseguem visualizar aquilo que Deus quer para a vida dele. As coisas estão muito claras para nós, mas ele não consegue perceber. Segundo, que ele nasceu para ser herói, mas agora estava amarrado, estava preso, perdeu a sua liberdade, tornou-se um escravo, privado de ir e de vir. Muitos já foram heróis e hoje estão acorrentados, não têm mais domínio sobre si. Os vícios, as paixões, o sexo, o dinheiro, o medo, são algumas dessas correntes que prendem a nossa vida. Há muitas pessoas presas por muitas coisas neste mundo e não conseguem sair dali, não conseguem desatar, não conseguem caminhar, porque estão presas, precisam da libertação, precisam mudar, transformar. Terceiro, nasceu para ser herói, mas agora estava virando moinho, girando, fazendo muito esforço. Andava sem sair do lugar. Há uma expressão mineira que diz assim, rodear o toco. A pessoa fica rodeando, não sai dali, anda em círculo. Sansão estava assim agora. Aquele que foi usado para destruir o exército lá, com uma queixada de jumento, matou 1000, carregou portões, nas suas costas, estraçalhou um leão com as suas próprias mãos. Agora estava ali cego, preso e rodando um moinho. Aquele que nasceu para ser um herói, agora estava ali escravizado, paralisado, sem perspectiva de vida, sem alegria e sem liberdade. São aqueles que sem Jesus ou afastados de Jesus fazem muito esforço na vida para nada. Não conseguem chegar em lugar nenhum. É aquele ditado, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É o diálogo do gato com a Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice chega ali, numa árvore está o gato, e ela então pergunta, para onde eu devo ir? E ele diz, mas aonde você quer ir? E ela diz, não sei aonde eu quero ir. Ele diz, então qualquer caminho serve. Ou seja, não tem visão, não tem perspectiva, não tem motivação, não tem sonho. Acabam sempre girando. É segunda girando, é terça girando, é quarta girando, é quinta girando, é sexta girando, é sábado girando, é domingo girando e continua a semana, começa a semana girando e vai girando, não vai para lugar nenhum. Está sempre em círculo. É janeiro girando, é fevereiro girando, chega novembro girando, dezembro girando, começa mais um ano, está girando e não sai do lugar. Não conquista nada. Acabou o sonho. Acabou a alegria. Quarto, nasceu para ser herói, mas agora estava fazendo o papel de palhaço. Lá em Juízes 16, 25, diz assim, e no meio daquela alegria, porque os filisteus estavam festejando, estavam ali alegres, festejando, Quem estava preso agora era Sansão, o seu inimigo, aquele que os destruía, aquele que impedia com que eles prosperassem ali. E agora Sansão estava preso. E no meio daquela alegria disseram, chamem Sansão para ele nos divertir. Nos reinos sempre existiu aí, a figura do bobo da corte. O que era o bobo da corte? É aquele que fazia palhaçada ali para divertir ali a corte. Sansão agora estava servindo para isso, como bobo da corte, para divertir os inimigos, divertir ali os filisteus. E trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele e depois o colocaram entre as colunas do templo. Então veja bem aonde leva o caminho da desobediência.
Aquele que nasceu para ser um herói, como nós também nascemos para isso. Aquele que nasceu com uma missão, como nós também estamos debaixo dessa missão. Agora servia de bobo da corte para os inimigos. Assim como aqueles que se afastam de Deus, aqueles que decidem desobedecer a Deus, aqueles que vivem sem Deus, também são bobos da corte do diabo. Estão escravizados e não percebem. Nós estamos vivendo dias aí de folia, não é assim? Do carnaval. Eu trabalhei ali no centro de São Paulo, antes de entrar para o pastorado, de ser ordenado pastor, eu trabalhava no escritório de contabilidade, ali no centro de São Paulo. E não tinha ainda o sambódromo ali no AMB. Então o desfile era na Avenida Rio Branco, e o escritório era próximo ali da Avenida Rio Branco. E daí quando eu ia trabalhar na quarta-feira, chamada quarta-feira de cinza, né? Eu ia trabalhar na quarta-feira de manhã, eu via muitos desses passistas, muitos desses que desfilavam na escola, eu via passando ali. E eles passavam com uma tristeza, com a cabeça baixa. Parece que o mundo tinha acabado. A alegria tinha sumido. Por quê? Porque a alegria daquele que vive com as coisas do mundo tem prazo de validade, é passageiro, é efêmero. Tem prazo de validade. Termina na quarta-feira de cinzas. Hoje se tenta até, com as campeãs, tenta prolongar isso, porque chega na sexta e no sábado, faz desfilar de novo. Mas daí chega no domingo, acaba de novo. E aí fica, com os olhos embaçados, cegos, esperando o próximo carnaval, e girando, e girando, e girando, sem sair do lugar. O carnaval ele tem essa capacidade de entorpecer as pessoas. Aliás, toda festa tem isso. Não é à toa que lá em Eclesiastes, no capítulo 7, ele diz que é melhor a gente ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque onde há festa a gente só se diverte. E onde há luto a gente pensa sobre a vida, a gente reflete sobre a vida. Por isso que Rubem Alves, num dos seus livros, um livro que ele escreveu chamado O Médico, ele diz assim que sobre a morte nós não temos o que falar. Porque diante da morte nós pensamos na vida. O que eu fiz com a vida? O que eu estou fazendo com a vida? Por onde eu tenho caminhado? Em que eu tenho entregado a minha vida? Sansão estava assim. Agora, nasceu para ser herói e agora estava ali, preso, servindo de zombaria, de bobo da corte dos filisteus. À noite a gente vai continuar falando sobre isso. Agora sobre as motivações que levam à desobediência. Por que Sansão resolveu desobedecer? Mas antes de concluir, eu queria compartilhar com vocês. Eu fui capelão hospitalar por 20 anos. Trabalhei em vários hospitais no interior de São Paulo e também ali na capital. E trabalhei em várias áreas. Fiz tudo ali na UTI, trabalhei na pediatria, trabalhei na nefrologia, mas onde mais me impactou, e eu trabalhei por 9 anos, foi no hospital de tratamento das pessoas com HIV/AIDS. Eu comecei lá em 94, ou seja, 2 anos antes do advento do coquetel, que deu aí essa sobrevida àqueles que estão infectados pela doença. E assim, eu lembro que a gente chegava ali no hospital, e a gente tinha aquele contato com os pacientes. Aí na semana seguinte, muitos deles já não estavam lá. Já haviam morrido, era muito rápido. Era muito rápido.
Depois saiu o AZT, mas o AZT era muito caro. Tinha que importar, vir dos Estados Unidos, só quem tinha dinheiro é que trazia isso. Então, as pessoas mais pobres, e infelizmente as doenças acabam, embora doença nunca escolhe, né, aí a classe social, mas infelizmente sempre pega os mais pobres primeiro. E eles morriam muito rápido. E eu lembro que eu entrei uma vez no hospital, e eu fui a um quarto, e ali tinha as camas, onde as pessoas estavam deitadas nos leitos. E eu conversei com o paciente, que eu já o conhecia, orei com ele. E aí me virei e fui no outro leito, e tinha um rapaz ali, era o Claudinei. O Claudinei, ele já não enxergava, uma das consequências aí da doença. E também não conseguia andar. Suas pernas não estavam mais com movimento. E eu então me apresentei, era a primeira vez que eu o via, e eu me apresentei, e ele então assim, aquela pessoa que não tem a visão, então ele procura, né, pela sua voz ali, né, ali ficar em sua direção. E eu me apresentei e falei, olha, eu sou Marcos, eu sou capelão aqui do hospital, e estou aqui para te ajudar, estou aqui para estar com você, estou aqui para orar com você, se você desejar, né? O que você precisar e estiver no meu alcance, eu estou aqui para te ajudar. E ele então disse para mim assim, olha, não perca tempo com a minha vida. Não perca tempo comigo, tem outros aí, pode atender, porque a minha vida já não tem mais jeito. O que eu já fiz, o que eu já aprontei, nem Deus quer saber de mim. Aí eu tentei argumentar. Falei, olha, mas eu creio num Deus que não desiste de amar. Um Deus que está sempre olhando para nós, sempre preocupado com a nossa vida. Ele fica triste sim com aquilo que a gente faz de errado, mas Ele continua amando. Porque para mim é assim. Tá? O pecado, o meu pecado, não diminui 1 milímetro sequer o amor de Deus. Ele continua amando da mesma maneira, porque é um amor incondicional, ilimitado. Ele fica triste sim com o meu pecado, mas Ele continua amando da mesma maneira que sempre me amou. E eu argumentei isso com ele, ele disse, não, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Não, pastor, não, comigo não tem mais jeito. Se eu contar para o senhor vai saber que o senhor vai desistir também de mim, porque não tem mais jeito. Eu falei, não rapaz, não pensa assim não. Eu não quero ficar aqui insistindo com você. Eu sei que você está passando um momento difícil aqui, mas eu creio nesse Deus que ama. Jesus morreu por nós, não morreu para condenar a gente não, mas morreu para salvar. Ele falou, pastor, então eu vou confessar para o senhor. Muitos queriam confessar, eles falavam assim, né? Eu vou confessar. Eu falei, pode confessar, meu filho. Às vezes eu ia de colarinho clerical assim e falava, ô seu padre, eu falei, não tem problema, vamos lá. Falei, confessa, fala, pode falar, porque Deus vai te ouvir e Deus te perdoa. Eu não tenho essa capacidade, mas o nosso Deus é aquele que nos ouve pacientemente. E é o Deus que derrama graça sobre nós. E essa graça é suficiente para nos perdoar quando arrependidos confessamos. E ele então começou a contar. Eu não vou contar para vocês aqui, porque realmente era coisa muito feia. A gente vê o nível de degradação que o ser humano pode chegar. A gente pensa que a gente já viu muita coisa, mas o ser humano ele pode chegar a situações tão baixas por causa do pecado, por causa do domínio, da escravidão do pecado, do diabo. Né? As pessoas chegam lá, sabe, falar que animal, assim, até ofendeu o animal. E ele contou ali chorando, e aí eu sou muito emotivo, né? Então eu já estou até emocionado contando, porque eu lembro. E aí eu comecei a chorar junto com ele também, né? E por mais que eu ore, eu falo, Senhor, não deixa eu chorar não, mas eu não consigo, né? Vou chorando junto. E ali ele foi contando, daí ele terminou de contar. Ele disse, e aí pastor, não falei? Eu falei, realmente. Mas eu percebi na sua fala que pelo menos umas 3 vezes você disse aí que eu estava numa situação que eu ia morrer, ou seja, à beira da morte. E alguma coisa acontecia ali que eu saí ileso.
Eu falei, rapaz, esse alguma coisa tem nome e se chama Jesus. Jesus estava com você ali. Mas ali, pastor, naquele lugar, eu falei, estava. Eu talvez não estaria. Mas Deus vai conosco. Eu creio num Deus que arregaça as mangas. Num Deus que põe a mão na massa. Num Deus que vem ao nosso encontro. Que nos abraça, nos acolhe aonde nós estamos, na situação que nós estamos. E Ele estava com você ali. Talvez eu ficaria com vergonha de estar ali, mas o meu Deus não tem isso. Aliás, para Jesus não tem aquele negócio assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Não servia para Jesus, porque ele só andava com tranqueira. É só assim, é só gente que ninguém queria saber, Jesus estava ali com eles. Tanto é que ele foi chamado de várias coisas, né? Entendeu? De samaritano louco, de beberrão, foi chamado até de filho de Belzebu. Imagine isso. Jesus carregou estigmas na vida dele que a gente não conseguiria conviver com eles. E ele levou tudo isso na cruz do Calvário. Eu falei, então Jesus estava com você ali, cuidando da sua vida, porque Deus tem um propósito na sua vida. Esse encontro nosso aqui não é por acaso. Jesus quer te salvar. Jesus te ama e Ele quer transformar a sua vida. Você deseja entregar sua vida a Jesus? E o Claudinei chorando falou, eu quero. Falei, então ora comigo. E nós fizemos a oração ali juntos. E ele entregou ali, eu dei um abraço nele. Né, saí ali e fui embora. Falei, a semana que vem eu estou aí de volta, a gente se encontra novamente. E fui embora. Semana seguinte, eu entro ali naquela ala do hospital. Tem uma porta, eu atravessei a porta. Quem eu vejo ali no corredor, onde está vocês aí, o casal ali, estava ali o Claudinei. Estava de pé o Claudinei. E o Claudinei então falou, é o pastor Marcos? E eu percebi, ele está enxergando. Eu falei, sou. Que ele tinha perguntado o dia que eu vinha. Aí ele veio assim, sabe, quase que correndo, né, me abraçou assim, chorando novamente. Daí eu me desabei de novo, chorei de novo com ele. Falei, rapaz, você está andando? Ele falou, estou andando e enxergando tudo. Falei, oh, que bênção, né? Que glória a Deus por isso. Mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. Aí eu falei, eu vou perguntar agora. Falei, rapaz, a gente sempre tratava assim. E o bichinho? Né, o vírus. E o bichinho? Você já fez o teste já? Porque eu já pensava, não, né? né? Aí ele falou assim, pastor, não fiz ainda. Mas, pastor, é o seguinte. Eu acredito que o bichinho está aqui. Se Deus quiser, Ele tira. Se Deus não quiser, Ele não tira. Não tem problema. Agora, o que eu sei é que a minha vida é diferente. Que a alegria que eu sinto agora é totalmente outra. É uma alegria que eu nunca senti na minha vida, mesmo quando eu não tinha o vírus HIV. Mesmo quando eu não tinha o bichinho. Eu falei, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é tremendo, como Deus faz coisas maravilhosas. Aquele rapaz, ele tinha sido criado na igreja. Havia se desviado. E trilhou caminhos de morte. Como diz lá em Provérbios, há caminhos que para os homens parecem bons, mas o seu final é a destruição. E o Claudinei, gente, o Claudinei foi um missionário naquele hospital. Através da vida dele, Deus salvou muita gente naquele hospital. Porque uma coisa era eu chegar lá e falar do amor de Deus para as pessoas, mas eu não vivencio o mesmo que eles vivenciam. Embora tinha muita gente que achava que eu tinha também, porque eu não, né, por causa dos meus fartos cabelos, né? Eles achavam. Eu lembro quando eu ia fazer palestra em alguns lugares no Rotary e tal, para buscar recursos para o projeto social. A gente tinha um projeto na igreja lá com crianças HIV/AIDS, né? E aí muita gente às vezes perguntava, né? Não sei por que essa curiosidade, né? Mas né, chegava para mim assim, mas você tem o vírus? Aí eu dizia para ela, vai mudar a nossa relação? Ela falou, não, então não interessa, né? Não importa. Precisa saber. Eu sou uma pessoa. Qualquer pessoa que tem o vírus HIV continua sendo uma pessoa, e como pessoa tem que ser respeitada, tem que ser amada, tem que ser acolhida. Mas uma coisa era eu dizer para eles, olha, Jesus te ama. Outra coisa era o Claudinei,
que chegava lá e falava: Jesus te ama, porque ele vivenciava a mesma coisa. Era daquele que acordava de manhã, não sabia se ia chegar vivo no final do dia, mas ele vivia obedecendo a palavra de Deus, testemunhando do amor de Deus para todas as pessoas. E muitas pessoas ali foram salvas em Cristo Jesus. Eu chego a dizer que eu acho que no tempo, ele não deu nem um ano, ele veio a falecer, mas já era um milagre na vida dele ficar esse tempo todo ali, né, de vida, né, sem os remédios, sem o coquetel. Mas ele salvou ali nesse tempo ali, sei lá, 6 meses, 7 meses, eu acho que mais vidas do que eu naquele período. Do que eu não, do que Cristo através da minha vida. A desobediência leva as consequências. Mas acima de tudo eu quero enfatizar da misericórdia e do amor de Deus, que pode restaurar qualquer desobediente. E nós vamos ver isso à noite na vida de Sansão. Na vida de Sansão. O nosso Deus é um Deus que não desiste de amar. Eu não sei como está a sua vida, se você tem sido obediente ou não. A gente falar fora do nosso arraial tem essa vantagem. A gente não conhece as pessoas. Às vezes a gente, conhecendo o arraial, a gente fica às vezes com melindre, às vezes, aquela coisa. Mas eu quero ser muito sincero para vocês, eu não conheço vocês, estou conhecendo agora, não sei como está a sua vida, se você tem trilhado esse caminho da obediência, se você tem sido fiel realmente ao Senhor, mas creia que o nosso Deus não desistiu de amar a sua vida. Ele continua te amando da mesma maneira, e Ele te oferece a oportunidade para que você comece a partir de agora a trilhar um caminho de obediência, que é o melhor para a vida de cada um de nós. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é ministrada, a Tua palavra vem ao nosso encontro, porque o Senhor conhece a nossa vida e a nossa necessidade. Todo este retiro foi planejado com antecedência. Muitas vidas preciosas do Senhor trabalharam para que chegássemos até esses dias, para que esse retiro acontecesse. O tema foi pensado, ó Pai, debaixo de oração, Senhor, sobre a obediência. Mas, Pai, todos nós, em oração, nos colocamos nas Tuas mãos, para que esses dias fossem dias em que a Tua palavra viesse a impactar o nosso coração. Impactar a nossa vida, mexer na nossa estrutura, mexer lá no mais íntimo do nosso ser, para que pudéssemos, ó Pai, diante da Tua palavra, renovar o nosso compromisso com o Senhor. Pai querido, se alguém aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, que hoje seja essa oportunidade. Se alguém aqui, ó Pai, está trilhando caminhos de obediência, desobediência, ou seja, um pé aqui, outro ali, Pai, que seja esta manhã também a oportunidade, esses dias a oportunidade da reconciliação, da transformação e da renovação do Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente. Cada um é filho e filha do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém.